Deus está te dando uma nova chance. Recomece. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19 diz: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tudo aquilo que não é dito não é óbvio. Existem coisas que já sabemos, mas que precisam ser relembradas, pois o fato de sabermos não significa que aplicamos. Tem algumas pessoas que sabem muito da Bíblia, mas não conseguem viver uma vida sobrenatural, porque o que muda sua história não é a quantidade de versículos que você sabe, mas é a quantidade de versículos que você vive. Temos que tomar cuidado e não pregar aquilo que não vivemos, porque discursos podem convencer hoje, mas o que muda a história de alguém é a verdade. Algumas perguntas para você. Quanto vale um recomeço? Quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um fio? Para um casamento que está à beira do divórcio? Para um empresário que está à porta da falência? O Evangelho é a boa nova, ou seja, aqueles que eram escravos não são mais, pois em Cristo são filhos. Aqueles que eram cativos pelo pecado, em Cristo agora são libertos. Aqueles que eram cativos pelas doenças, em Cristo podem experimentar a cura. A grande verdade é que nem sempre entendemos que tudo isso já foi liberado para nós. Estamos à espera que algo aconteça. Mas eu vou te lembrar algo primordial. Aquilo que precisava acontecer já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus, de braços abertos na cruz, declarou: está consumado. E agora mesmo ele pergunta para você: quanto vale o novo começo? Quanto vale voltar a sonhar? Quanto vale voltar a dormir? Tem coisas que só valorizamos depois de chegar ao ponto de quase perdermos. Por exemplo, uma pessoa que está em um leito de hospital e com uma vontade louca de voltar para casa e fazer a mesma coisa simples que fazia, como tomar um café ou sair com os filhos. O mais importante quando isso acontece é a pessoa ter o entendimento de que aquela é a sua segunda chance. Começar de novo, fazendo as coisas simples que fazia, porém com um novo olhar. Alguns momentos em nossa vida são como marcos históricos e precisamos de tempo em tempo acessar esses momentos. Não é para ser nostálgico, é ter memória, porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar aonde estava e o que Deus fez. Consegue lembrar aonde estava e que Deus o curou. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continue escrevendo. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir se reerguer, que o seu casamento não vai conseguir ser restaurado, mas entenda que às vezes queremos saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria história. Só quem sabe o final da história pode dizer para nós quando ela termina. Uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é ficarmos sempre ansiosos com aquilo que ainda Ele pode fazer. Com isso, estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer, a estação que ainda vai surgir. Mas entenda, já está acontecendo. Você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível viver. Ingratidão gera esterilidade. Se você parar para pensar em pessoas que são amargas, poderá perceber que elas são movidas por ingratidão e por isso nunca conseguem frutificar algo novo. Porque um solo que não tem gratidão
não tem as vitaminas necessárias para frutificar. A gratidão é você reconhecer o que Deus fez no passado. Então você está pronto para receber o que Deus quer fazer no seu futuro. Quando Adão chega ao Éden, tudo já está estabelecido, pois Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem, porque Ele sempre prepara o que precisamos antes de nos colocar nessa nova estação. E quando Adão chegou lá, ele não plantou uma árvore sequer, mas todas elas estavam disponíveis para ele. Assim Deus estabeleceu um princípio. Preste atenção nisso. Quando você está com Ele, quando a sua dependência está nele, quando você está vivendo no ambiente que Ele gerou para você, primeiro você colhe do que Deus já preparou e depois você replanta. Agora, essa dinâmica muda depois que o homem cai, pois agora você vai ter que colher do suor do seu trabalho. E Deus estabelece uma nova dinâmica. Se você não plantar, não vai ter o que colher. A grande questão é que em Cristo, as realidades que o pecado roubou de nós foram restabelecidas. O problema de vivermos debaixo de uma nova aliança sem termos consciência dela é que podemos estar em um tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e estamos tentando funcionar de uma forma antiga. Como, por exemplo, ainda estamos tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos. Ainda estamos trabalhando demais e deixando a família de lado, sendo que quem mantém a nossa casa é Deus. Quando entendemos isso, descansamos na certeza de que primeiro Deus abençoou para depois você plantar. Sem perceber, negociamos aquilo que é inegociável. Acabamos colocando preço naquilo que não tem preço. A graça não tem a ver com esforço para receber. A graça tem a ver com o favor de Deus, porque já recebemos. Isso se aplica na vida de uma maneira simples. É como entender que Ele é a nossa segurança, confiança, esperança, província. E se não fosse por Ele, não estaríamos de pé. A Bíblia diz que Ele é quem faz em nós e gera em nosso interior tanto o querer quanto o efetuar. Até a porção de fé que temos em Deus, é Ele quem nos dá. Precisamos ter consciência de que existe esse lugar de descanso, de confiança. Só que quanto mais lembramos do que Deus já fez, mais convicção temos das próximas estações. Essa gratidão aumenta à medida de que lembramos onde estávamos e onde estamos agora. Só se vive uma vez. Só existe uma vida para viver. O que você está fazendo com a única vida que tem? Essa mensagem pode ser a nossa última. E nós não devemos viver a partir de um medo do que pode acontecer, mas sim viver a partir de um entendimento do que já está acontecendo. Devemos contemplar as coisas como se fosse a última vez. Quando tomamos posse disso, conseguimos degustar o que Deus está fazendo. Às vezes nos encontramos tão infelizes, pois estamos com um modo comparativo ativado em nossas vidas. Esse modo deve ser desligado para que o modo contemplativo tome o seu lugar. Jesus não conhece quem faz, Ele conhece quem se tornou, porque você só consegue se tornar em um ambiente de intimidade. Para se tornar filho, você precisa sentar na mesa do pai. Ficamos escandalizados com o filho pródigo, com a falta de noção dele, quando ele pega suas coisas e vai embora. Mas o pior é o filho que permanece, porque ele continua em uma perspectiva de autojustificação. Você que é pai ou mãe, entenda que o amor que você sente pelo seu filho nem chega perto do amor de Deus por você. Esse amor que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta. Deus quer fazer mais do que você imaginou, do que você pensou, do que você já penetrou em seu coração.
No livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19 diz: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. 10 homens tiveram um encontro com Jesus e foram curados, mas só um voltou para falar. O que aprendemos com essa história é que o fato de recebermos de Deus não significa que caminhamos com Ele. E caminhar com Ele não significa ter plena revelação do que Ele é. Não tem como caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem Ele é. Muitos estão em uma igreja e não vivem plenamente as promessas que Deus tem. Tudo aquilo que você já sonhou para você, para a sua casa, todo sonho que você tem, todo milagre que você espera, não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer. Quando chegamos no limite da nossa imaginação, ainda não chegamos nem no início da imaginação de Deus. O que Deus nos deixa claro é que mesmo que se demorássemos toda a eternidade, não conseguiríamos acessar a riqueza de detalhes que Ele colocou em cada coisa que criou. Por mais que você possa desenhar o seu futuro, não se compara com os desenhos que Ele já fez para você. Como diz o pastor Tiago Brunet, às vezes nós desejamos coisas grandes, mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil. Não temos que tentar entender a complexidade do que Deus preparou para nós, pois você não foi chamado para entender, você foi chamado para usufruir. Então não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Tem coisas que Deus vai fazer através de nós e em nós, que não vai fazer sentido, mas Ele nos diz para não deixar o sentido limitar aquilo que Deus pode fazer. Ele não se move segundo a voz, segundo o natural. A essência dele se move a partir do sobrenatural. É quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela. O mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que reina sobre o mundo hoje. Você precisa de um renovo. Renovo significa galho novo que brota no topo de uma árvore recém-cortada e que dá origem a uma nova árvore. E essa nova árvore cresce mais forte. Quando Deus fala que tem para nós um renovo, quer dizer que por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base, Ele não precisa que você vá para outro lugar para fazer. Ele faz no mesmo lugar. Deus não precisa que mudemos coisas para que Ele faça. Existem pessoas que mudam de lugar, cidade, emprego, esposa e nada muda. Porque Deus não quer que você mude as circunstâncias externas. Ele quer transformar você por dentro. Não tem a ver com o lugar que você está, e sim em quem você tem se tornado. É exatamente no lugar onde você foi humilhado que Deus quer fazer o novo. Deus pega aquilo que parece loucura para os homens e renova com o poder dele. E aquilo que parece loucura para o mundo, para os que creem, é poder dele. Aquilo que um dia tentou paralisar a sua vida vai ser um novo começo.
Creia e tome posse desta palavra. Deus tem um plano mais que perfeito para a sua vida e quer realizá-lo a partir de hoje. Apenas decida e comece de novo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, peço a Ti no dia de hoje um despertar nos corações de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, vindo diretamente do Seu trono de glória para seus filhos e filhas. Pai, muitos cativos presos ao passado, paralisados na vida, perdidos e sem saber por onde começar. Que o Seu Santo Espírito toque nesses corações aflitos, gerando em cada um deles o desejo de recomeçar, o desejo de experimentar um novo em Cristo Jesus, que já está disponível para todos nós. Que hoje a mudança aconteça, que hoje vidas sejam transformadas, que hoje haja um recomeço. Uma história começa hoje, Pai, uma história de amor, de superação e de fé. Consagro no Seu altar, Senhor, todas essas almas sedentas de Ti e prontas para recomeçar contigo. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Peça sabedoria. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ao mencionar sabedoria, Tiago está se referindo não somente ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus e Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. Os cristãos não têm que tatear procurando no escuro, esperando encontrar inesperadamente as respostas. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas. Sabedoria significa discernimento prático. Começa com um respeito a Deus, conduz a um viver correto e resulta em habilidade aumentada para dizer o que é certo ou errado. Deus está disposto a nos dar esta sabedoria, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos e não estiverem centrados em Deus. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, precisamos ler a Sua palavra e pedir que Ele nos mostre como obedecê-la. Então devemos fazer aquilo que Ele nos diz. Não devemos acreditar apenas na existência de Deus, mas também em seu cuidado amoroso. Isto inclui confiar em Deus e ter a esperança de que Ele ouvirá e responderá quando orarmos. Devemos deixar de lado a nossa atitude crítica quando viermos a Ele. Deus não concede todo pedido irrefletido ou egoísta. Devemos ter a confiança de que Deus alinhará os nossos desejos com os seus propósitos. Uma mente duvidosa não está completamente convencida de que a maneira de Deus seja a melhor. Ela trata a palavra de Deus como qualquer conselho humano e retém a opção de desobedecer. Oscila entre a submissão aos sentimentos subjetivos, às ideias do mundo e aos mandamentos de Deus. Se sua fé é nova, fraca ou relutante, lembre-se de que você pode confiar em Deus.
Então, seja fiel a Ele. Para estabilizar sua mente oscilante ou duvidosa, comprometa-se sinceramente com Deus, de todo o seu coração. Se você já viu o movimento constante das enormes ondas do mar, você sabe como elas são turbulentas, sujeitas às forças do vento, da gravidade e da maré. A dúvida torna uma pessoa inquieta como as ondas turbulentas. Se você quiser deixar de ser agitado, confie em Deus para mostrar o que é melhor para a sua vida. Peça a sabedoria e confie que Ele lhe dará. Então as suas decisões serão certas e sólidas. Ore comigo assim: Senhor querido, me dê sabedoria. Venho na sua santa presença pedir habilidade sábia para saber agir com relação às circunstâncias que estou vivendo. Por vezes, tomo atitudes pautadas em minhas emoções e sentimentos. Não quero mais isso, Senhor, para a minha vida. Quero tomar decisões certas e sólidas através da orientação que venha de Ti. Quero alinhar meus desejos aos Seus propósitos. Quero fazer a Sua vontade e não a minha. Quero ser um instrumento de graça neste mundo. Quero ser um veículo de amor às pessoas. Me dê discernimento e sabedoria através do Seu Santo Espírito para realizar os desejos do Seu coração para a minha vida. Assim eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como alcançar a tão sonhada felicidade, segundo Jesus? No Salmo 34, de 12 a 16 diz: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Todos nós queremos encontrar a tão sonhada felicidade. Não sei se você assistiu o filme A Procura da Felicidade, com o autor Will Smith. É muito emocionante. Eu me emocionei muito e acredito que você também. Pois assim como no filme, todos nós estamos buscando felicidade. Mas parece que ela nunca vem. Ou quando vem, logo vai embora. O problema é que nós aprendemos errado sobre como encontrar a felicidade. O mundo nos ensina que se quisermos ser felizes de verdade, precisamos comprar o último modelo de celular, perder certa quantidade de peso, viver em um determinado bairro da cidade ou andar com as melhores roupas. Mas precisamos entender que a felicidade não é encontrada em coisas. Se quisermos ter uma vida feliz, devemos buscar respostas naquele que nos deu a vida. O livro de Mateus, capítulo 5, Jesus nos dá um caminho para a felicidade, conhecido como o Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, porque cada frase começa com bem-aventurados. Quando ele fala sobre essas pessoas abençoadas, ele está dizendo que elas são realmente felizes. Mas você vai perceber que a felicidade na visão de Jesus é muito diferente do que este mundo consumista oferece. Vamos falar sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Primeiro, no versículo 3 diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você precisa reconhecer a sua necessidade de Deus. Não basta somente dizer que precisa dele, mas viver com um coração quebrantado e entender que só a graça e a misericórdia dele pode transformar a sua vida. Na locução pobre de espírito, o termo grego usado para pobre significa mendigo, literalmente
aquele que se agacha e se encolhe. Cristo foi intencionalmente contraditório ao dizer que próspero é aquele que for pobre. A pobreza é considerada um problema, um defeito, uma lástima. Sempre foi considerada assim e sempre será. Mas Jesus não cogitava desta forma. Vamos ilustrar o ponto. Um mendigo na beira da estrada pedindo esmola, doente e repugnante, cheio de feridas e de sujeira acumulada no caminho. Não é uma imagem de alguém que pareça ser muito próspero e feliz. Não notamos nenhuma riqueza ali, nenhuma abundância de provisão. Não nos parece direito dizer que um mendigo pode ser bem-aventurado. De fato, ser pobre de bens não garante pobreza de espírito e nem felicidade. Assim como a própria riqueza em si não gera felicidade. Na verdade, os pobres financeiramente possuem mais chance de compreender a verdade de sua miséria e insignificância do que os ricos. O pobre de espírito é alguém profundamente consciente de que sem o auxílio divino ele se torna miserável e completamente carente de valor, sentido e significado. Sua existência é um fracasso total, ele é irrelevante. É um senso de mais profunda e completa humildade. Pobre de espírito é aquele que, não importando as condições materiais ou sociais em que se encontra, sabe que depende única e exclusivamente de Deus e que em si mesmo é nada. Ele sabe que somente no Senhor é que ele terá provisão para ser feliz. Em resumo, é um espírito humilde. No versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Entenda que neste mundo você sentirá dor e tristeza, mas a sua felicidade está em ser consolado por Deus. Quando estamos chorando, podemos estar sofrendo com problemas, magoados, perdemos um relacionamento, um emprego, ou às vezes nos decepcionamos com pessoas que amamos. Na verdade, existem várias formas para que sejamos magoados ou feridos. Quando estamos tristes e choramos, somos abençoados, porque segundo a Bíblia somos consolados pelo Senhor. É um privilégio. O conforto de Deus é maravilhoso. Com Ele podemos desabafar e abrir nosso coração, falar absolutamente tudo o que estamos passando e sentindo. E Ele, com sua infinita misericórdia, nos consolará como nenhum ser humano seria capaz de substituir. Você pode até buscar o consolo com pessoas, porém apenas o Senhor poderá aliviar o seu sofrimento de forma eficaz. Quando nos derramamos em sua presença, sentimos um verdadeiro alívio em nossa alma. O Senhor quer essa intimidade conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo é um Pai amoroso e misericordioso. Ele nos consola com seu amor incondicional. Chorar é uma forma de expressar o que sentimos. Choramos quando nos sentimos tristes, desanimados, frustrados, arrependidos, com dor. Chorar não é errado. Quando uma coisa nos entristece, chorar é a resposta natural. Muitas pessoas na Bíblia, incluindo Jesus, choraram. Deus consolará quem chora. O choro não durará para sempre. A alegria voltará. Mas enquanto estamos tristes, podemos chorar na presença de Deus, sabendo que Ele nos entende e está do nosso lado. No céu não haverá mais choro. O choro é bom e liberta daquilo que não nos faz bem. Chore e se derrame na presença do Senhor. 3. No versículo 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Confie em Deus como a sua única fonte de força e provisão. São palavras surpreendentes essas do Senhor Jesus. Será que os mansos podem herdar a terra? Não são os poderosos e valentes deste mundo
que tem condições de herdar a terra e possuir muitas riquezas? Esse é o pensamento do mundo. Os valentes e poderosos é que são felizes, pois eles têm muitas riquezas. Mas, para Jesus, felizes são os mansos, pois estes herdarão a terra. Como cristãos, não devemos seguir o pensamento do mundo, mas o pensamento de Cristo. Ele não está falando palavras vazias e sem sentido, mas palavras de grande valor e importância para os filhos de Deus. Cabe a nós atentar para o seu ensino, aprender e aplicar em nossas vidas o que ele tem a nos ensinar. 4. Versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Escolha fazer a coisa certa, mesmo quando tudo estiver difícil. Não engane ninguém, nem se alegre com as coisas erradas. Jesus fala sobre a sensação de ter fome e sede. Mas o Senhor Jesus não está falando da fome e sede naturais que todos os seres humanos têm por alimento e água, mas de uma fome e sede espirituais. Jesus está falando de uma qualidade espiritual que caracteriza os súditos do seu reino. E esta qualidade espiritual é ter fome e sede de justiça. Todos os homens têm fome e sede naturais de comida e bebida, mas a fome e sede de justiça não é comum a todos. Todos os verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, têm a qualidade espiritual de ter fome e sede de justiça. 5. No versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Perdoe os outros como Deus perdoou você. Quando você ver alguém fazendo algo errado, lembre que você também não é perfeito e que se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Tenha o mesmo sentimento de Jesus quando orou em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus afirma que os misericordiosos são verdadeiramente felizes, porque apenas eles alcançarão a misericórdia. Essa é a promessa que ele faz aos misericordiosos. É a consequência de ser misericordioso. Deus nos concede a sua misericórdia tanto nesta vida quanto na vida por vir. Já alcançamos a misericórdia de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, que agiu em nosso favor, libertando-nos de nossa miséria e concedendo-nos o perdão dos nossos pecados. No dia do juízo, quando Jesus vem para julgar os vivos e os mortos, vamos contemplar com os nossos próprios olhos a grandeza da misericórdia de Deus para conosco, ao sermos libertos do castigo que merecíamos. Veremos os ímpios serem castigados eternamente e nós livres para viver com Cristo. Sendo assim, na glória seremos eternamente gratos ao nosso Deus pela misericórdia com que nos alcançou em Cristo. Felizes os misericordiosos, porque já alcançaram e ainda alcançarão a misericórdia de Deus. 6, no versículo 8 diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Busque a Deus com um coração de criança, cheio de fé e amor. E quando olhar para os outros, lance fora todo preconceito e julgamento. Esta bem-aventurança é considerada uma das declarações mais surpreendentes do Senhor Jesus em todo o seu ensino. São de fato palavras maravilhosas e de grande importância para os filhos de Deus. A pureza de coração não é uma qualidade natural do homem, mas é resultado da obra graciosa de Deus na vida do crente. A verdade é que todos nós nascemos com um problema sério de coração. Não estou me referindo a nenhum tipo de doença cardíaca, mas ao sério problema do pecado que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nascemos com o coração corrompido
Nossos pensamentos, sentimentos, desejos e motivos são inclinados para o mal. Todos somos impuros por natureza. De nós mesmos não podemos nos tornar puros. Somente Deus pode nos purificar de toda a nossa imundícia espiritual. Davi reconheceu isso quando fez a seguinte oração a Deus. Em Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus purifica o nosso coração por sua graça mediante a obra de Cristo e do Espírito Santo. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. O Espírito de Deus nos dá um coração novo e puro, a fim de vivermos não mais mergulhados na impureza em que nascemos, mas sim em pureza e novidade de vida diante de Deus e do próximo. Não quer dizer que já somos totalmente puros e perfeitos e que não podemos mais pecar nesta vida. Por outro lado, o Espírito que em nós habita nos dá o sincero desejo e alegria de viver já, agora, em santificação e pureza para a glória de Deus. O Espírito nos capacita a sermos puros e, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina acerca de nossa responsabilidade de purificar o nosso coração de todo o pecado. Tiago 4,8, 2 Coríntios 7,1. O Senhor Jesus nos dá condições de sermos puros de coração e por isso requer de nós que sejamos puros de coração. 7. Versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Seja o primeiro a parar a briga. Se você sabe que se ao falar algo você aumentará a discussão e fofoca, então fique quieto. Essa paz bíblica que vem de Deus é totalmente diferente da paz do mundo. O mundo busca uma paz que se limita apenas à ausência de guerras e conflitos. Porém, a paz de Deus é mais do que isso. É uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus e, consequentemente, entre os homens. Essa é a verdadeira paz que Deus oferece ao pecador na sua palavra. Essas palavras constituem a 7ª bem-aventurança, na qual Jesus afirma que uma das qualidades espirituais dos seus discípulos é que eles são pacificadores. Também Jesus afirma que seus discípulos, por serem pacificadores, são bem-aventurados, pois somente eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor requer que façamos a paz em nosso relacionamento com os irmãos na igreja, no ambiente familiar e na sociedade em que vivemos. Como podemos promover a paz na igreja? A promoção da paz na igreja é a responsabilidade de cada cristão. Cada crente é chamado a ser um pacificador. Isso significa que cada um deve se esforçar para evitar contendas, brigas e divisões, e ao mesmo tempo promover a união, a ordem e a harmonia dentro da igreja. É isso que Deus requer de nós. Em Romanos 12, 17 e 18 diz: Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 8. No versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Lembre-se que o sofrimento de Jesus nesta vida trouxe uma recompensa interna para ele. Da mesma forma, a Bíblia diz que o nosso sofrimento de hoje, por obedecer a Deus, resulta em glória na eternidade com Ele. Se você é um cristão fiel, não se surpreenda diante dos insultos e zombarias que pode lhe sobrevir no mundo incrédulo. Você está sujeito a isso. Esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, na escola. Alguns exemplos. O jovem cristão que não compartilha com os pecados de seus colegas descrentes na escola vai ser chamado de quadrado, de bobo. O trabalhador fiel que evidencia sua fé cristã em seu ambiente de trabalho pode ser zombado e criticado por seus colegas de profissão que não conhecem
a Cristo. Se esse tipo de coisa estiver acontecendo, é sinal de que você está sendo perseguido. Não se surpreenda, nem se irrite com isso, mas lembre-se que Cristo, mais do que todos, sofreu esse tipo de perseguição, e você, como seu discípulo, está sujeito ao mesmo. A última bem-aventurança, item 9, nos versículos 11 e 12 diz: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lembre-se que quanto mais você andar na linha com Cristo, mais as pessoas poderão criticá-lo e fazer algo para prejudicar você. Mas é nesse momento que a paz de Cristo preencherá o seu coração com uma alegria indescritível. Persevere em sua caminhada com Cristo, pois com certeza, apesar das perseguições, humilhações e afrontas, você sentirá uma paz inexplicável aos homens. Você será luz por onde andar e levará consigo o fruto da alegria por onde passar. Resumidamente, as pessoas de hoje não encontrarão a verdadeira felicidade porque não vivem o que Jesus ensinou e seguem os conselhos deste mundo. Siga a palavra de Deus acima de tudo e você experimentará uma transformação radical em sua vida e viverá sonhos que jamais ousou sonhar. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, todos nós, seus filhos e filhas, procuramos a tal sonhada felicidade. Infelizmente, muitos acham que a encontrarão nos prazeres que o mundo oferece. Buscamos a felicidade de acordo com o que ouvimos nesta passagem, Pai. Queremos ser felizes de acordo com as suas bem-aventuranças. Queremos viver os seus conselhos, Pai, e obedecer o que a sua palavra diz. Dê-nos um coração humilde e misericordioso. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No próximo ano, não cometa esses pecados. Eles são abomináveis. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19 diz: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O livro de Provérbios nos traz uma série de instruções e advertências que nos mostram de forma muito clara e objetiva o que Deus espera de cada um de nós. E conforme o escritor nos revela, o caminho que devemos seguir também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus odeia que pratiquemos. E é exatamente isso que acontece no capítulo 6, que você ouviu no início da mensagem. Nesses versículos, o rei Salomão nos revela 7 pecados que o Senhor odeia e que devemos tirar de nossas vidas, caso queiramos ter um relacionamento íntimo com Ele. Por isso, eu vou te mostrar que nenhum de nós está livre de cometer algum desses erros. Vamos falar sobre esses pecados pontualmente. O primeiro pecado, que diz no versículo: olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser soberbo, orgulhoso, se achar melhor que as outras pessoas por qualquer motivo que seja. Esse é um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que ele leva à ruína e à queda. Provérbios 16, 18. É impressionante ver tantos cristãos que só porque vão à igreja e conhecem a palavra de Deus, acham
que podem apontar o dedo e condenar, como faziam os religiosos na época de Jesus. Certa vez, Cristo contou uma parábola em que um fariseu se achava tão superior que ele dizia em suas orações: Deus, obrigado porque eu não sou como as outras pessoas. Enquanto isso, um cobrador de impostos orava a Deus humildemente, pedindo misericórdia. No final da história, o religioso que tinha os olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor, e o outro homem foi aceito, porque reconheceu que sem Deus ele não era nada. Então Jesus termina a parábola citando a famosa frase: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:4. O segundo pecado é a língua mentirosa. O cristão deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar. Por isso devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse aos mentirosos em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Muitas vezes queremos mostrar aos outros aquilo que não somos e por isso mentimos. Outras vezes queremos esconder de alguém algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O problema é que se você repete uma mentira várias vezes, você pode começar a acreditar nela. Então tome cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que você precisa, na verdade, é mudar o seu coração, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Então peça ao Senhor que transforme a sua vida a partir de hoje. O terceiro pecado é mãos que derramam sangue inocente. Quando se fala em derramar sangue inocente, logo pensamos em crimes de assassinato. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é algo gravíssimo, pois a vida é um dom divino e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além de causar a morte de alguém. Ele também trata de agressões físicas. Quantos maridos aparentam ser homens bons dentro da igreja, mas quando estão em casa, se transformam e são violentos com suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Todos nós conhecemos o mandamento: não matarás. Porém, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência dessa ordem. E disse algo interessante em Mateus 5, versículos 21 e 22, que diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus afirmou que o assassinato também pode estar nas nossas palavras e emoções. Só pelo fato de guardarmos ódio no coração contra alguém, já significa que estamos desobedecendo o sexto mandamento. Como disse o apóstolo João, em 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Que Deus nos capacite a respeitarmos a vida e amarmos as pessoas, inclusive os nossos inimigos. O quarto pecado, o coração que traça planos perversos. Quando Satanás lança uma semente do mal contra nós, ela pode se instalar em nosso coração. Por isso devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e gere frutos amargos. Porque Deus não se agrada das pessoas que têm um coração mau.
onde só há intenções ruins, como o rancor, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, entre outros sentimentos. Então, tome muito cuidado. Em outro provérbio, Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. E como devemos proteger o nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e seguir os seus mandamentos. A Bíblia diz que o coração deve ser ocupado com tudo o que é verdadeiro, que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Filipenses 4:8. Por isso, tome cuidado com as más amizades que estão sempre planejando fazer o que é errado. Busque andar com pessoas tementes a Deus e que nunca te levaria para maus caminhos. Não é por acaso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O quinto pecado é pés que se apressam para fazer o mal. Pés apressados em fazer o mal se refere a pessoas que vivem querendo praticar o mal. Parece que estão sempre querendo passar alguém para trás, dar o calote, se aproveitar da bondade dos outros. Porém, o rei Salomão disse que quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Provérbios 11:19. Ou seja, quem faz o mal está cavando o próprio buraco. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que são mal pagadores, não honram seus compromissos e prejudicam os outros de todas as formas, achando que não haverá consequências. Mas estão completamente enganados, porque Deus é amor, mas também é justiça. E não podemos esquecer que fazer o mal também está relacionado com o pecado. Muitas vezes nós ficamos pensando em maneiras de pecar e satisfazer nossos desejos. Por isso devemos pedir a Deus que tire de nós o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O sexto pecado é testemunha falsa que espalha mentiras. Não podemos falar de algo que não vimos ou não ouvimos, pois senão estaremos espalhando mentiras, e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas já não vão mais à igreja por causa de fofocas que os próprios irmãos fizeram contra elas? A Bíblia diz em 1 Pedro 4:8, o amor cobre multidão de pecados. Então, quando alguém chegar até você contando uma fofoca ou algo que prejudica a imagem de alguém, corte o mal pela raiz e não leve esse assunto adiante. Em vez disso, incentive o outro a orar, em vez de ficar falando mal daquela pessoa. O sétimo pecado é provocar discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados listados em Provérbios, capítulo 6, este não apenas aborrece ao Senhor, como também é detestável aos seus olhos. E, se pararmos para pensar, este é mais um pecado relacionado à nossa língua, porque realmente as palavras têm poder de trazer vida ou morte, segundo Provérbios 18:21. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios acabaram, pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para Satanás semear contendas entre irmãos. O diabo gosta de causar divisão e devemos fazer de tudo para permanecermos unidos. Veja o que disse Jesus em Mateus 12:25.
todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso quer dizer que a destruição de um lar e de um ministério começa pelas brigas, discórdias e desunião. Então, vamos vigiar e pedir a Deus que nos livre de todo o mal. Estes são os 7 pecados que desagradam a Deus e que não podem ser praticados por nós de maneira alguma. Caso contrário, sofreremos as consequências da nossa desobediência. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, aprendemos no dia de hoje sobre os pecados que o Senhor detesta e abomina. Muitos de nós erramos e pedimos humildemente perdão. Não queremos magoar o seu coração, Pai. Que o Espírito Santo nos alerte caso estejamos cometendo tais pecados ou prestes a cometer. Queremos, Senhor, viver segundo a Sua vontade e não segundo os nossos próprios desejos. Queremos estar sempre perto do Seu coração. Sabemos que se cometermos esses pecados, sofreremos as consequências. Ajude-nos, Pai, nos dê a graça e discernimento para andarmos segundo os Seus caminhos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus liberou uma palavra para a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, diz: Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo de sua missão. Meu irmão e minha irmã, que palavra é essa? Aqui o Senhor nos diz que já liberou uma palavra para você e que está a caminho para ser cumprida em sua vida. Aleluia! Mas para que isso aconteça, você tem que estar preparado para recebê-la. Para que ela se cumpra em sua vida, você tem que ser aprovado. Como assim? Em nossa vida, para subirmos um degrau e passarmos de um nível para outro, precisamos ser aprovados. Quando você termina o ensino médio, para você cursar uma faculdade, você precisa ser aprovado no Enem ou no vestibular. Quando você pretende tirar a sua carteira de habilitação, você precisa, durante um ano, através da permissão de dirigir, provar que está apto a portar a habilitação permanente. Entre o namoro e o casamento, existe o noivado, um tempo de preparação para que o casal se una definitivamente. No mundo espiritual é a mesma coisa. O Senhor já liberou uma palavra ao seu favor, mas para isso você precisa se preparar e ser aprovado para recebê-la. Se você não estiver preparado para viver o novo de Deus sendo aprovado, as promessas não se cumprirão em sua vida. Para que esta preparação ocorra, você tem que ser provado no deserto. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os discípulos e nosso Salvador Jesus Cristo foram postos à prova no deserto. E por que você não seria? Se você hoje está no deserto, dê glórias a Deus, porque está chegando algo muito bom em sua vida, o melhor de Deus, o plano bom, perfeito e agradável. O deserto não é ruim, por mais doloroso que seja. No deserto, temos a possibilidade de criar relacionamento e intimidade com o Senhor. É onde nosso caráter é moldado. No deserto, os milagres se realizam e sua fé é testada. Suporte. O Senhor estará com você nesse deserto.
Ele recolherá cada lágrima, te acolherá em cada sofrimento, te dando a graça para suportar, abraçando você em seus braços como um pai zeloso. E quando você for aprovado, colherá frutos que você nunca ousou colher. Ore comigo assim: Senhor, na sua palavra diz que quando o Senhor libera uma palavra sobre a minha vida, ela não volta para ti, até que seja cumprida. Mas para isso tenho que estar preparado para recebê-la. Diz também que o seu plano é bom, perfeito e agradável. Rasgo meus planos para viver os seus. Entendo que para receber o melhor de ti, serei provado no deserto. Sei que será difícil e doloroso, mas também sei que a sua graça me basta e o seu amor me sustenta. Darei o melhor de mim, meu Pai, e escolho viver a sua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus opera na sua vida de acordo com a sua fé. Você acredita que pode ser transformado hoje? Então assista esse vídeo e tome posse. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Deus opera na vida de acordo com a sua fé. Deus faz de acordo com a sua fé, de acordo com o que você acredita. Se você acredita que será transformado hoje, você realmente será. Existem muitas coisas que precisam mudar em nosso interior. Se você fizer uma lista muito simples, chegará à conclusão que muitas coisas precisam ser transformadas em você. Muitas coisas começarão a acontecer em sua vida quando você começar a evoluir, ser transformado e chegar no processo final, no projeto sonhado de Deus. Não é porque Deus criou você que tudo vai dar certo em sua vida. Existe todo um caminho que você precisará seguir para chegar à tão sonhada terra prometida. Existem muitas coisas em nosso interior que vamos guardando, depositando. São manias e formas de pensar. Devido às suas manias, você pode estar longe das pessoas corretas, por exemplo. Devido à sua forma de pensar, que se originou da sua criação, ou por causa da sua religiosidade, por exemplo, você pode ter perdido grandes oportunidades na sua vida. Existem também as suas emoções, que podem estar abaladas e que te afastam de pessoas e lugares estratégicos que serviriam como degrau para o cumprimento do seu destino. Existem muitas pessoas que são formadas, possuem um mestrado, doutorado e não conseguem se manter em um emprego, devido à sua personalidade. Hoje em dia, as empresas estão preferindo pessoas boas do que bons currículos. Para você conseguir uma real mudança de vida, você precisará um dia, e espero que seja hoje, transformar algumas manias, transformar a sua forma de pensar, transformar as suas emoções. E para isso, você precisa entrar num processo de transformação. Antes de nos tornarmos qualquer coisa em qualquer área da nossa vida, precisamos ser transformados. Estamos preocupados com tantas coisas ao nosso redor, querendo que o mundo seja transformado, porém esquecemos que a transformação vem através de cada um de nós, de dentro para fora. Temos um mundo dentro de nós, que são as nossas emoções, que controlam absolutamente tudo. Esquecemos que quando estamos com as emoções abaladas, ferimos pessoas. Todas as vezes que observamos uma pessoa que fere outras pessoas, sabemos que por trás disso
existe uma pessoa já ferida. E não podemos julgar essa pessoa, porque não conhecemos o passado dela, as circunstâncias que está vivendo. Lembre-se sempre disso. Ninguém que está feliz persegue outras pessoas. Ninguém que está feliz perturba a vida dos outros, pois quem é feliz não tem tempo para isso, pois está muito ocupado sendo feliz. Se você não colocar a sua vida emocional no lugar, ela vai continuar paralisando a sua família, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Existem 3 áreas principais na sua vida: a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida financeira. Quase tudo que você fizer em sua vida envolverá essas 3 áreas. Agora eu te pergunto, e seja sincero com você mesmo: você tem que mudar alguma mania? Outra pergunta: você tem que mudar a sua forma de pensar? Você tem que mudar as suas emoções? Com certeza, você responderá sim para as 3 perguntas. Mas eu te afirmo, a culpa não é sua. A vida veio e nos feriu. As pessoas que você mais confiava viraram as costas para você quando você mais precisava. Quem deveria abraçar você no momento difícil desapareceu. Pessoas de confiança nos traíram. Aprendemos a nos armar, a andar sozinhos, a lutar com nossas próprias forças. Acabamos blindando nossas emoções de uma forma que não conseguimos mais encontrar a real felicidade. Hoje é dia de mudança, de transformação. Para ser transformado, você precisa passar por um processo. É como a lagarta que se transforma em borboleta. Ela precisa passar pelo processo do casulo. Falei sobre isso num vídeo chamado Você Realmente Precisa de um Milagre? O link se encontra na descrição deste vídeo. Nunca se esqueça que o milagre é uma exceção e não uma regra. A regra é o processo de transformação. E nesse processo você será transformado, ficará maduro e se transformará na pessoa que Deus projetou. Você não vai sair desta terra até cumprir o propósito que Deus planejou para você. Você precisa passar por esse processo para virar uma referência para as outras pessoas. Quem ainda não sofreu, aprenderá com você como não sofrer. Seus filhos não precisam passar pelo que você já passou. As pessoas que trabalham com você não precisam sofrer o que você já sofreu. As pessoas que cruzarem pela sua vida não passarão pelo que você passou, pois você será uma referência de superação para cada uma delas. Temos o grande exemplo de Jó. A maior tragédia que aconteceu na vida dele o colocou na história. Não o seu sofrimento, mas a sua superação. A fase de transformação, ela é inevitável e importante, porque é nessa fase que você revelará 2 coisas. Essas 2 coisas se revelarão no meio do processo de transformação, quando tudo está dando errado, na contramão, quando você está no meio da confusão, no olho do furacão, quando as más notícias chegam e você não sabe mais o que fazer. Essas 2 coisas serão expostas, reveladas. A primeira situação que você revelará está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz: Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor.
Jó estava recebendo a notícia que todos os seus filhos haviam morrido no mesmo dia. Quem perdeu um filho conhece essa dor. Jó perdeu todos no mesmo dia. Ele estava recebendo a notícia que todos os seus bens haviam sido destruídos também, naquele mesmo dia. Ele perdeu tudo e não tinha para onde ir. Ele perdeu sua família, seus bens e não tinha nem o que comer. E no pior dia da sua vida, onde todas as piores notícias chegaram, de uma só vez, ele reage lançando-se em terra e adorando ao Senhor. A primeira coisa que você revela quando está no processo de transformação é no que você acredita. Você não mostra em que você acredita na bonança, na igreja. Você revela realmente o que você é no dia difícil, no dia mau, na má notícia, quando deu tudo errado, quando você é envergonhado, humilhado, não tem para onde ir, não tem o que comer, onde tudo que você amava se foi, onde as pessoas se afastam de você porque não querem estar contigo. É nesse dia que você vai revelar no que você acredita. São nesses dias que você revela a sua fé. E essa fé é demonstrada para todo mundo no meio do processo de transformação. Quando deram a primeira oportunidade para Jó falar, ele disse: eu entrei nu nesta terra e tudo que eu fui conquistando foi Deus que me deu. Agora Deus resolveu tirar. Da mesma forma que ele deu, ele tirou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Falar isso na igreja é fácil, mas falar isso no dia de enterrar um filho, ou falar isso no dia em que você perdeu um emprego, ou no dia que você foi traído pelo seu cônjuge. Nesses dias de dor que mostramos realmente quem somos e em quem acreditamos. As pessoas te conhecerão neste dia. Toda a autoridade que você terá na vida será consequência de como você lidou com a dor no período de transformação. Todas as lembranças que as pessoas terão de você serão com relação à sua reação no período de dor, de como superou os seus problemas. Muitas pessoas olham para a minha vida hoje, na minha transformação e em tudo que Deus tem feito em todas as áreas da minha vida de uma forma sobrenatural e ficam surpresas. Algumas dizem que quando eu estava passando pela dor terrível da minha transformação, não transparecia que estava com problemas. Te afirmo, foi muito difícil, pois o processo realmente é difícil. Você chora muito, fica triste, desesperado, perdido, sem rumo. Mas nunca deixei as minhas emoções e sentimentos sobreporem a minha fé, pois conheço o Deus que sirvo, um Deus que me ama e me levanta das cinzas, um Deus que tem a salvação, um Deus que restaura a vida financeira, que restaura a vida sentimental, que restaura a vida emocional, que te dá uma nova oportunidade. Um Deus especialista em recomeços. Um Deus que pode tudo. A segunda coisa que você vai revelar no dia mau é quem é você de verdade. Qual a sua identidade? Primeiro, você vai revelar em quem você acredita. E segundo, revelará quem é você verdadeiramente. Quando as más notícias chegaram para Jó, ele rasgou suas roupas, que provavelmente eram boas vestimentas, devido à sua condição. Raspou a cabeça e adorou, porque no dia mau você volta a fazer o que você é de verdade. É por isso que existem pessoas que, quando recebem alguma má notícia, voltam para as drogas. Outros saem para trair o cônjuge. Existem pessoas que nos dias maus só fazem besteira, porque voltam para o lugar de segurança, para a sua real identidade, para o que realmente são. No dia mau de Jó, a sua postura de adorador se revelou.
Todos conheceram a verdadeira identidade dele. Jó é um adorador. Ele glorificou o nome do Senhor quando tudo deu errado na vida dele. As pessoas conheceram Jó não pela sua fama de rico, mas pela superação da sua dor. As pessoas se conectam com a superação da sua dor. Não despreze o processo de transformação, porque é nesse processo que você está mostrando quem é você e no que você acredita durante esta fase. A forma como Deus vai soprar o seu nome depende de como você vai lidar com o processo, com a transformação. Esse processo de transformação não é uma etapa de reclamação. A reclamação é a maior roubadora de energia emocional e espiritual do ser humano. A reclamação é algo tão trágico para Deus e algo tão vitorioso para o diabo, que na própria história de Jó, no capítulo 1, versículo de 9 a 11 diz: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Nesta passagem, observamos uma verdadeira aposta do diabo com Deus, com relação à reclamação do ser humano. A reclamação de Jó se tirasse tudo o que ele tinha. O processo de transformação é local para aprender e não reclamar. Muitos, em vez de aprender com o problema para virarem especialistas naquilo, não param de reclamar. Processo é lugar de aprendizado e não lugar de reclamação, murmuração e blasfêmia. Feche a boca e comece a observar. Aprenda com o que está se passando, porque é exatamente disso que as pessoas se lembrarão, de como você saiu deste problema, de como superou esta traição, de como se ergueu em meio a esta falência. Agora, uma dica para sair mais rápido deste processo. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 13 diz: Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Os amigos de Jó tentaram se aproximar dele, porém viram que a dor era muito profunda e preferiram se calar. Mas no capítulo 4, Elifaz, um dos amigos de Jó, começa a fazer várias perguntas estratégicas para ele, nos versículos de 1 a 6, que diz: Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Se você quer sair rápido de um problema, você precisa aprender a se fazer perguntas. Jesus é um grande exemplo. Ele mais perguntava do que respondia. Aprenda uma lição. A vida não se trata de ter respostas, mas de fazer as perguntas certas. Não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Por isso você precisa ser muito bom em fazer perguntas. Os questionamentos de Elifaz acarretaram num processo de levante de Jó. Com uma pergunta bem colocada, o medo pode ser revertido. Quando não fazemos as perguntas certas, o tempo de transformação demora mais.
Aprendemos algumas coisas no processo de transformação de Jó. Ele estava cercado das pessoas certas, que fizeram ele fazer as perguntas corretas para ele mesmo. Uma coisa que você precisa ficar atento quando você está passando pelo processo da transformação é observar quem está do seu lado neste período, quem vai falar no seu ouvido durante esse processo. No processo de transformação, as suas emoções estão expostas. Por isso, as pessoas que andam com você e os lugares que frequenta são primordiais para uma mudança eficaz e mais rápida. Jó teve um processo de transformação rápido e Deus proporcionou o dobro de tudo o que ele tinha. E hoje, depois de milhares de anos, estamos falando dele, devido à dor que ele superou, servindo de exemplo para a nossa vida. Jó não foi apenas um homem que passou por dores, até porque todos nós passamos, mas sim um homem que superou as suas dores. Não é passar, é superar. As pessoas vão somente lembrar de como você lidou com suas dores, com seus problemas. Vão lembrar de como você lidou com o dia mau. Vão lembrar de como você era e de como você está. Vão lembrar do perdão que você liberou. A única forma de sair do processo de transformação é resolver os seus problemas dentro dele e não fora, porque fora não tem como resolver. Deus conduziu você até esta mensagem hoje, porque chegou o tempo de transformação. Não será mais processo de transformação, mas sim tempo de desfrutar a sua transformação. As pessoas vão saber que Deus é Deus, pela nova criatura que você se transformou. Ele restaurará todas as áreas da sua vida. Muitos vão conhecer Deus através da sua vida, devido à sua superação. Se você está sem esperança nenhuma, renove-a agora, neste instante, porque chegou um novo tempo em sua vida, um tempo de cumprimento de promessa. Seu nome será conhecido, você será referência e vai ensinar para muitas pessoas como superar o processo de transformação. O nome de Jesus ficará mais famoso através do seu testemunho de vida. Tome posse desta palavra agora, assim como você ouviu hoje sobre a superação de Jó e disse: ele conseguiu e eu também vou sair dessa. Outras pessoas vão ver a sua superação e vão dizer também: eu também vou sair dessa. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo, para pedir a sua intervenção. Pai, eu passei por este pesado processo de transformação. Foi muito difícil e doloroso, mas Senhor, hoje estou liberto e vivendo os seus planos em minha vida. Muitos dos seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem agora estão no meio desse processo. Muitos querem desistir como eu quis. Muitos não aguentam mais como eu não aguentava. Muitos não entendem como eu não entendia. Mas, Senhor, peço no dia de hoje o fortalecimento dessas almas. Renova-os agora como fez comigo. Que eles entendam da necessidade deste processo, para que vivam e desfrutem da nova criatura que o Senhor está criando em cada um, para viver os seus sonhos e trilharem o caminho da paz, prosperidade, caridade, benignidade e amor. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como usar a armadura de Deus? Vença a batalha espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17 diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. Ela foi descrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava e era comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo conhecia muito bem as roupas, equipamentos e armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por um soldado. Nesta maravilhosa passagem de Efésios, Paulo nos ensina como devemos usar a armadura de Deus e vencer a batalha espiritual. Esta passagem é muito conhecida e muitas pessoas fazem oração para receber essa poderosa armadura, porque acreditam que é uma armadura espiritual. Mas através desta mensagem você saberá o que é preciso fazer para vencer a batalha espiritual. A vida cristã não é um mar de rosas. Pelo contrário, estamos em um campo de batalha e temos um inimigo, que não é o nosso parente, vizinho ou colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. O seu único objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos a seus ataques. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível. Mas na verdade, Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma como um soldado usa uma roupa especial, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Você vai entender como era a armadura de um soldado romano, em comparação com a armadura que Deus nos dá. Primeiro, use o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar sua espada, proteger seu abdômen e ao mesmo tempo sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que sustenta é a sua integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é correto, porque assim estaremos protegidos. Se por acaso alguém nos acusar, o Senhor nos defenderá, porque estaremos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar esse cinto com força. Ou seja, temos que ler a Bíblia e crer de todo o coração no que está escrito nela, porque o diabo fará de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e de tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar te convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas, se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. Segundo, vista a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes.
Sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Terceiro, calce os pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha. Assim também, o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o evangelho e prega para outras pessoas, mais firme e resistente ele fica. E quem derrapa são os inimigos do evangelho. Por isso, prepare-se para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Quarto, use o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Na época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo, depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado. Da mesma forma, Satanás lançará flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Quinto, use o capacete da salvação. Um soldado usava o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois a cabeça é que comanda o corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça, nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salvo pela fé, por meio da graça de Deus e não pelas suas obras. Segundo Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Sexto, use a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. Na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus, que devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso não recue, nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz, para que você hoje tenha autoridade sobre o inimigo. Basta confessar a palavra de Deus com fé. Essas são as 6 peças da armadura de Deus. E quando Paulo termina de citá-las, ele diz que devemos orar em todas as ocasiões, porque a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Ore comigo assim: Senhor,
revisto-me com sua armadura, ou seja, com o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, que representam a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Entendo que vivo em uma guerra espiritual e nosso inimigo, apesar de ser astuto, é um derrotado. Ele foi derrotado quando Jesus morreu por mim na cruz, levando todos os meus pecados e todas as minhas dores. Revestido dessas armas, Pai, estou preparado para qualquer batalha, que já considero ganha. Submeto-me a Ti e caminho segundo a Tua vontade. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai valer a pena. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que palavra poderosíssima! Em outras traduções diz: peso eterno de glória incomensurável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tribulação que você está passando hoje é leve, por pior que possa parecer, comparando com a glória sem medidas que está por vir. Demais, não é? Paulo é um grande exemplo para nós. Ele enfrentou sofrimentos, aflições e angústia ao pregar o Evangelho. Mas sabia que um dia isso terminaria e que ele obteria o descanso e as recompensas de Deus. Quando enfrentamos grandes dificuldades, é fácil enfocarmos a dor em vez de nossa meta final. Da mesma maneira que os atletas se concentram na linha de chegada e ignoram o seu desconforto, nós também devemos enfocar a recompensa por nossa fé e a alegria que dura para sempre. Não importa o que nos aconteça nesta vida, temos a garantia da vida eterna, quando todo o sofrimento terminará e toda a tristeza desaparecerá. É fácil desfalecer e desistir. Todos nós enfrentamos problemas em nossos relacionamentos ou em nosso trabalho que nos levam a pensar em parar. Em vez de desistir, ao ser alcançado pela perseguição, Paulo concentrou-se em sua força interior, que vinha do Espírito Santo. Não deixe que a fadiga, a dor ou a crítica lhe forcem a abandonar a obra de Deus. Renove seu compromisso de servir a Cristo. Não abandone sua recompensa eterna por causa da intensidade da dor que você está sentindo hoje. É a sua fraqueza que permite que o poder da ressurreição de Cristo lhe fortaleça a cada momento. Nossas dificuldades não devem diminuir a nossa fé, nem nos desiludir. Devemos perceber que existe um propósito em nosso sofrimento. Os problemas e as limitações humanas têm vários benefícios. Primeiro, lembram o sofrimento de Cristo por nós. Segundo, afastam o orgulho. Terceiro, levam-nos a olhar além desta vida. Quarto, dão oportunidades para provar nossa fé aos outros. Quinto, dão a Deus a oportunidade de demonstrar o seu poder. Veja as suas dificuldades como oportunidades. Em 1 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nossa maior esperança, quando estamos experimentando uma enfermidade terrível, perseguição ou dor,
é a certeza de que esta vida não é tudo o que há. Existe vida após a morte. Saber que viveremos para sempre com Deus em um lugar sem pecado e sofrimento pode nos ajudar a viver acima da dor que enfrentamos nesta vida. Ore comigo assim: Senhor, me renovo dia após dia, mesmo que exteriormente as circunstâncias não sejam favoráveis. Entendo, Pai, que as tribulações que vivo hoje são pequenas, perto das medidas de bênçãos que virão. Me mantenho firme e forte. Me concentro, Senhor, na força que está em mim, através da ação do Espírito Santo. Renovo o meu compromisso de seguir a Jesus Cristo. Entendo que o Senhor se manifesta na minha fraqueza. Quanto mais fraco, mais forte serei através da sua graça. Entendo que existe um propósito em todo esse sofrimento. Continuarei a lutar o bom combate até o final e buscarei com todas as minhas forças a oportunidade de viver a eternidade, onde não haverão mais dores e sofrimentos. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja adaptável e ajustável. Do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 16 diz: Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ser uma pessoa orgulhosa é beirar a destruição. Pessoas orgulhosas são snobs, soberbas e metidas. Não aceitam opinião alheia e se acham donas da verdade. Infelizmente, isso é muito comum no mundo e ainda pior, dentro do meio cristão. De acordo com o apóstolo Paulo, podemos aprender a ser adaptáveis e ajustáveis. Também podemos ser maleáveis e flexíveis. Não quer dizer que não haja coisas às quais tenhamos de resistir ou mudar, ou que agora vamos nos deitar e deixar que o mundo e o diabo nos atropelem. Não é isso. Mas há questões menores que surgem no nosso dia a dia, que roubam a nossa paz e sobre as quais não podemos fazer absolutamente nada. Precisamos aprender como lidar com essas pequenas irritações, como nos acalmar e parar de ter um ataque toda vez que a mínima coisa dá errado. Do livro de Efésios 4:31, Paulo lista as causas dos nossos problemas, como amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia. Creio que cada uma delas tem uma raiz e uma cura. Podemos dizer que a raiz é o orgulho, a autossuficiência e o egocentrismo. Em outras palavras, temos problemas porque queremos o que queremos quando queremos. Como Paulo aponta na passagem dita inicialmente, temos uma opinião tão inflada sobre nós mesmos que pensamos que temos o direito de ter tudo do nosso jeito. É por isso que ficamos tão loucos quando as coisas não acontecem do jeito que queremos ou esperamos. E quando as coisas não saem do nosso jeito, podemos ficar com raiva ou ira, que podem gerar palavras iradas, que quase sempre acabam ferindo os outros. Liberte-se do orgulho. Ore comigo assim: Meu Pai, me coloco em Sua santa presença neste momento. Peço no dia de hoje que me auxilie com relação ao orgulho. Que o Santo Espírito de Deus me liberte imediatamente quando eu der qualquer sinal de orgulho com relação a qualquer situação. Entendo que o orgulho é um grande veneno para a vida. Aprendi que podemos nos tornar adaptáveis, ajustáveis, maleáveis e flexíveis. Que eu entenda que nem tudo nessa vida acontece do meu jeito e no meu tempo. Me ensine, Senhor, a ser uma pessoa cada vez mais humilde, independente do que acontecer. Assim
eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja honesto com Deus e receba misericórdia. No Salmo 26, versículos 6 e 7 diz: Lavo as mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Cada manhã precisamos estar limpos para nos aproximarmos de Deus. Se há algo de errado entre nós e Deus, quando tentarmos orar e entrar na presença dele, isso nos impedirá até que lidemos honestamente com o assunto. Deus quer que confessemos nossas falhas. Não gostamos de lidar com a nossa própria carne. Isso causa desconforto, mas precisamos fazê-lo. A maioria de nós gosta de dar desculpas, mas desculpas nos mantêm no engano. Uma desculpa é uma justificativa recheada com uma mentira. Em João 8,32 diz que a verdade nos libertará. Honestidade com Deus nos tornará livres para desfrutarmos uma vida maravilhosa. Um grande exemplo de desculpas e falta de honestidade foi o povo israelita na ocasião da sua libertação da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Eles não zelaram para a aliança que tinham com Deus. No livro de Salmos 25:10 diz: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Os israelitas ficaram no deserto porque não entendiam que os seus pecados eram a causa de seus próprios problemas. Eles acusaram a Moisés, a Deus e a tudo mais por seus sofrimentos. Eles se recusaram a assumir a responsabilidade por seus pecados, e sua indisposição em se arrepender os impediu de entrar na terra da promessa. Quando você falar com Deus, certifique-se de que pediu perdão. Em 1 João 1:9 diz: Se nós admitirmos que temos pecado e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Arrependa-se pela manhã para desfrutar a misericórdia, o perdão e o amor de Deus durante todo o seu dia. Ore comigo assim: Senhor amado, nesse dia entro em sua presença para pedir perdão dos meus pecados, os conscientes e os inconscientes. Revela meu pecado, Senhor. Quero entrar na sua presença limpo. Não quero nada de oculto, Pai, em nosso relacionamento. Desejo a cada dia ganhar a sua confiança como filho e criar mais intimidade contigo. Sei que sou falho, mas buscarei a cada dia fazer a sua vontade e ser um filho obediente. Desfruto, Senhor, da sua misericórdia, do seu amor e do seu perdão. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.